Inverno masculino. Como passar pelo inverno masculino, como driblar, hackear ou agir diante do inverno masculino. Nesse vídeo nós vamos entender o que é essa expressão que muitos homens que falam para homens estão usando ultimamente, chamada de inverno masculino. Obviamente nós vamos entender isso diante da explicação do que é inverno feminino, pois existe um inverno feminino, existe um sofrimento feminino muito exposto nas mídias hoje. Sabe quando tu vê mulher choramingando e falando mal de homem? Nada mais é do que uma consequência de um inverno feminino. As mulheres sofrem este inverno feminino de uma forma diferente de nós homens, que também sofremos, e principalmente em uma época diferente. Talvez essa explicação de inverno masculino já tenha sido dada para ti por outro cara, por outra pessoa, e talvez soe um pouco diferente daquilo que eu vou te explicar aqui. Portanto, esse aqui é o meu ponto de vista, e quando eu tenho, por exemplo, o treinamento Lover, onde explico, putz, desligou minha luzinha de youtuber ali atrás. Quando eu tenho o treinamento Lover e explico essas questões para os homens, eu uso do termo inverno masculino para explicar o mercado sexual e, cara, se torna um termo útil pra gente explicar o que é e como burlar isso. Então tu imagina que nós, seres humanos, temos uma programação genética para nos qualificarmos, de certa forma, para o sexo oposto, para conseguir, de certa forma, uma boa parceira e as mulheres um bom parceiro. E isso acontece de diversas formas possíveis. Isso por um espectro romântico, genético e até mesmo espiritual, quando a gente fala de uma meta de vida. Lá no começo da nossa vida, aliás, no começo da nossa adolescência, nós começamos a sentir um algo a mais pelas mulheres, uma coceirinha nas partes íntimas, algo ali nos desperta, sabe? Desperta algo de novo. E quando a gente descobre aquele prazer, passa a ficar fissurado por aquilo. E as formas do corpo feminino tornam-se as coisas mais atrativas para nós. Como eu sou de formação um designer, e meu grande sonho de adolescência era ser designer de produto e projetar carros, um sonho que estava muito distante de eu realizar, mas li muito sobre esse assunto. Em algumas das minhas leituras me marcou muito, dizendo que as formas dos carros mais velozes, mais potentes e mais caros são baseadas não só na natureza, mas no corpo feminino. Não tem uma foto aqui para te mostrar, mas se pudesse fazer uma analogia de uma Ferrari, uma Bugatti das mais caras, com o quadril feminino, existe uma semelhança intuitiva, instintiva, no subconsciente, mexe com o subconsciente do homem. Da mesma forma que um rolo de desodorante feito para mulheres sempre terá a medida de 13 a 14 ou 15 centímetros. Vai lá no mercado agora e mede. O designer projetou isso, e da onde ele tirou esta medida em centímetros? Não sei da onde, mas da estatística de que esse é o tamanho do membro masculino. A média, segundo as estatísticas. O pote de desodorante é feito para lembrar um falo, tem uma forma falocêntrica, ou seja, isso rege toda a nossa vida, desde o início da nossa puberdade até o final da nossa vida, mas de formas diferentes, envolvendo questões diferentes. No início da vida, essa questão ela é envolvida numa forma de se provar como homem, ou seja, um homem que não tem, assim, a possibilidade, a capacidade, será que tá focando? A possibilidade ou a capacidade de atrair uma boa mulher e colocar ela numa posição de, não vou dizer submissão, mas respeito, que ela te respeite, a sua namoradinha da adolescência te respeitando perante os teus amigos, e assim tu se sente poderoso e se prova como homem. É uma forma da vida romântica agir sobre você, né? Lá no início da vida romântica. Depois, quantas mulheres você consegue finalizar? Falando aqui num tom pejorativo para não precisar falar palavras que serão detectadas pelo algoritmo. E depois, então, uma mulher para que você ame, para que seja sua, para que você forme uma família, e de diversas formas, de diversos aspectos, de diversos ângulos, causando muito prazer, muito caos, muita ordem às vezes, muita felicidade e muita tristeza também. Tendo essa, então, como a maior força da nossa vida, a mais complicada e a que menos, aliás, a que mais tem explicação, mas que menos se entende, que é a força do amor. É a força da união entre o feminino e o masculino, que é um grande mistério para as pessoas. Diversas religiões, filosofias espirituais, filosofias filosóficas tentaram explicar, mas toda a explicação é apenas uma peça de um grande quebra-cabeça que ninguém consegue dar uma explicação lógica e racional para o que é. Tu tem mais ou menos uma ordem a ser respeitada, e eu digo mais ou menos porque é mais ou menos da natureza mesmo, questão de relógio biológico das mulheres, questão de níveis de testosterona no homem,
capacidade de fazer dinheiro, capacidade de ser um grande líder, capacidade de ser uma pessoa foda, tudo mais ou menos ali respeitando uma ordem. Eu digo mais ou menos porque muitas pessoas vão trazer aqui leis pra ti que não fazem muito sentido. Por exemplo, assim, eu vejo marqueteiros falando assim, se o homem não ficou milionário até os 30, esquece. É mais difícil depois dos 30? Sim, mas dá, né? Se uma mulher não conseguir um bom marido até os 30, esquece. É mais difícil? Sim, mas é possível. E assim vai indo, né? Percebe-se então os fatores que fazem com que mulheres atraiam os homens e os homens atraiam mulheres, né? Por exemplo, as mulheres com sua beleza, com sua jovialidade, pele macia, disponibilidade, feminilidade, lábios carnudos, bundas redondas e por aí vai. Atraindo os homens das mais diversas formas, desde deixando homens abobados, emocionados, apaixonados, até velhos, tarados, pagando a assinatura de conteúdo digital adulto, das mais variadas formas, eu digo. Então tem mais, assim, N formas do homem se gadar e N formas de uma mulher se vender. O que elas não conseguem chamar daquela profissão mais antiga do mundo que começa com P, né? Mas isso aí seria assunto para outro vídeo. O fato é que essa natureza das coisas faz com que, obviamente, percebe como isso é óbvio, lá no início da vida, seja muito fácil para mulher jovem e bonita não só atrair um bom namorado, um namoradinho, mas ter total domínio da situação. Olha como a vida é justa e injusta. Olha como a coisa vira, né? Quando ela é bonita lá na adolescência, no ápice dos seus 18, 19, 20 e 22 anos, beleza assim no talo, enlouquecendo qualquer homem. Ela não só usa isso para atrair um bom homem para si, mas ela usa isso para determinar o quão poderosa ela é diante da vida, ou pelo menos ela tenta ser, através do nível de atração que ela consegue executar e exercer sobre os outros homens. Ela não é assim. Só que o tempo vai passando, a gravidade vai agindo e aquilo que era belo vai ficando feio se não tem um amor acontecendo. O corpo feminino é belo, é bonito, é hipnotizante, porém, sem o amor de um homem, de uma mulher e um homem, aquela beleza ela vai broxando, ela vai ficando feia. Uma questão óbvia. Coisa que não acontece se existe amor para manter a beleza nos olhos de quem vê. E aí ela começa a ficar muito menos atraente. Lá pelos 25, ela percebe que o comportamento de poder que ela tinha aos 22 já não é mais o mesmo. E ela tem que ser um pouquinho mais liberal, ou baixar a régua que ela tinha antes, e com a manada, e com o progressismo, e assim vai indo, vai ficando cada vez pior. Isso um misto de desespero, um medo de ficar sozinha e uma baixa na autoestima porque ela já não é tão bonita e aquele poder que ela conseguia exercer antes sobre os homens, hoje ela não consegue mais. É pesado. E quando ela chega então nos seus 30 e poucos anos, não tô dizendo que 100% das mulheres vão ficar feias nessa idade, mas qualquer mulher dessa idade, se comparada a uma de 20, não precisa nem dizer, né? Sem querer ser duro e grosso demais. Lá ele, mas já sendo, nessa idade, se está solteira, bate aquele aperto, um desespero. Esse desespero faz com que mude o comportamento. Ah, eu quero um homem, não sou um homem, porque homem se acha, basta anunciar que as suas pernas estão abertas e surgirá uma fila de homens querendo entrar. Mas não é isso. O caso é um homem para se relacionar, fazendo com que os homens daqui percebam, putz, mas não é injusto ficar com todo mundo e aos 30 querer um cara para assumir, um cara para formar uma família? Alguns aceitam, outros reclamam, vai de cada um. Só que como ela não consegue tão fácil, muda o comportamento, muda a régua e ela começa a ficar mais acessível, de certa forma. Este é o inverno chegando para elas. Depois dos 30, beleza diminui, uma coisa perfeitamente normal da natureza, seja por questões de autoestima, seja por questões de ter aproveitado a vida, se é que tu me entende, seja por questões biológicas mesmo, o relógio biológico tá causando um revertério dentro do ventre, dizendo, putz, eu preciso funcionar, né, faz filho, o que vai ser de ti sozinha? Essa questão é complicada e deve ser tratada com muito, muito respeito. E esse então seria o inverno feminino, o sofrimento amoroso da mulher, que vem na fase pós, né, do ápice feminino. E já do homem é diferente. Do homem, né? O homem percebe que eu vou de trás pra frente agora pra tu entender o inverno do homem pra aprender a burlar. Se eu tô falando aqui pra um homem de 30 anos, ou pelo menos 25, este homem, ele sabe que hoje, comparado à adolescência, ele tem um corpo de homem, rosto de homem. Mesmo que com marcas de expressão, o rosto é mais masculino, né? É mais de homem mesmo. O corpo é mais de homem. Mesmo que com um percentual de gordura maior, é um corpo mais atraente do que ele era quando estava na adolescência. Mas o fato não é só aí. A confiança que ele obteve pelo fato de hoje ter renda, talvez até ter bens materiais, um automóvel, o seu nome quitado, um apartamento,
um futuro encaminhado, ou até mesmo os caras que não têm um grande futuro promissor, mas que já tem uma renda, que tem um lugar que ele possa levar a mulher para que ela se sinta à vontade quando tirar a roupa, se é que tu me entende. Ou seja, a confiança, a masculinidade, o poder, os vetores principais do homem, que são três, né? Força, poder e ambição, eles estão numa crescente nessa fase da vida. E é nesse ponto que o homem ele começa a sair do inverno, ele começa a sair daquilo que antes ele viveu. Inverno, então, entenda de uma forma muito simples, escassez de mulher. Escassez de mulher. Esse mesmo homem que na adolescência ele poderia ter sido feio, ele não era masculino o suficiente, ele era emocionado, ele era besta, ele corria atrás de mulher, seja lá o que for. Hoje, não mais. Hoje ele é um homem barra homem. Ele é um 10-10, ele é um homão da porra, ele é um love, chame como você quiser. Este homem tem a capacidade de atrair as mulheres. E se ele tá mais destacado ainda no quesito intelectual, no quesito do magnetismo masculino, mas isso é outro papo. Ele não só atrai, mas ele atrai quem ele escolhe. Ele consegue ter esse poder de escolha. Isso, como eu disse, é outro papo. Papo pra lover, tá? Papo pra outra conversa, outro vídeo. Mas antes, né? Antes, ele não tinha renda, ele não tinha poder, ele tinha um grande problema de ver essa figura feminina, principalmente o quadril, sabe? Aquela forma feminina que te atiça como uma coisa assim sagrada. Não que não seja, mas sagrada ao ponto dele endeusar literalmente aquilo. Principalmente se tu é da minha geração, que nasceu nos anos 90 e tinha esse hábito de colocar as mulheres aqui em cima, né? Endeusar as mulheres, verem elas como deusas literalmente e automaticamente se rebaixando a persona feminina. Não tendo, né, um nível de atração, ou seja, você na sua adolescência não causa atração em meninas, talvez na escola, né? Na escola tu era um bonitinho, ou um filhinho de papai, e tu tinha ali uma faminha, mas isso é um a cada 100. E isso acabou quando tu saiu da tua escolinha e foi para uma faculdade e se percebeu no meio de uma selva e percebeu que aquela atraçãozinha besta com aquele cabelinho que tu tem de TikToker não presta pra nada, não ajuda em nada, não te torna mais masculino. E aquela boniteza de fofura, na verdade, mexia com o instinto materno das mulheres mais desenvolvidas, mas não um instinto mais carnal, que é aquilo que é ensinado a mexer aqui, nesse negócio chamado instintos proibidos, os 10 instintos que mexem com isso nas mulheres, mas isso também é assunto para outro vídeo. O fato é que se tu não tinha um destaque, seja social, alguém ultra desinibido, sorridente, sorriso é muito importante, o rosto bonito, simétrico, cabelo bonito, boas roupas, filho de papai, boa comunicação, boa postura, e diga-se de passagem, isso é coisa de 1%, tu era um zero à esquerda. As chances de tu ser um zero à esquerda, ser ou ter sido, são muito altas. E esse era o teu inverno masculino, porque se tu colocar lado a lado um homem de 22 anos e uma mulher de 22 anos, você verá que o nível de atração que essa mulher de 22 anos causa em homens de todas as idades é tipo mais de 8.000, e o nível de atração do que um homem top 1 de 22 anos causa nas mulheres não é 8.000, é 8. É uma coisa bem baixa. É inexplicável a diferença, fazendo com que todo o poder de escolha esteja na mão destas mulheres jovens, fazendo com que o homem tenha que sim passar por coisas como isso, seja lover, seja instintos proibidos, seja manual do erotismo, aprendendo comunicação magnética e por aí vai, e não há vergonha nenhuma nisso. Eu aprendi isso porque eu não era um cara magnético. São, assim, drible que a gente vai dar ao longo da vida. Alguns homens sabem que esse jogo vai virar. Esse jogo sempre vira. E sempre vai, no final das contas, favorecer o homem, né? Porque lá pelos 25, quando o jogo começa a virar, e se tu começa a botar lado a lado o cara de 25 com a mulher de 25, tu já começa a ver uma diferença acontecendo, né? O homem começa a atrair mais, a mulher de 25 começa a atrair menos. Ah, mas eu me cuido. Beleza, mas atrai menos. Juventude é uma coisa, é um dos fatores mais atrativos. Não importa o formato do corpo, do rosto, a cor dos olhos, do cabelo, a conversa. Juventude é o fator mais primordial no feminino. Doa a quem doer. Então esse jogo, ao longo da vida, eu gostaria de usar as duas mãos para gesticular, mas não tenho como. Esse jogo, ele vai ficando equilibrado lá pelos 25, 30. A mulher começa a entrar no inverno e o homem começa a sair do inverno. É por isso que hoje se percebe muita nitidez. Se percebe de forma muito nítida, muito fácil, o homem escolhendo mulheres um pouco mais novas, um pouco quanto, Copini, não sei, uns 5 anos,
uns 7 anos, uns 3 anos, não sei. É mais comum tu ver homens com mulheres mais novas do que o contrário. Eu tô pegando pela regra e não pela exceção. Exceções existem em tudo que eu tô falando aqui. Então não adianta comentar que, mas a minha tia, ela tem 34 e namora um cara de 18. O problema é dela. O problema é dela. Isso aqui é exceção, não interessa a exceção agora. Acontece, então, essa diferença de idade tendo o homem mais velho é muito comum, porque se parar pra pensar, imagina um homem de 13 anos, um menino de 13 anos e uma menina de 13 anos. Agora, lembra da escola. O nível de maturidade da menina é muito maior comparado ao nível de imaturidade do homem, que tá pensando em jogar Free Fire. Eu não sei se pessoas de 13 anos jogam Free Fire, me desculpe, não sei. Mas eu, com essa idade, era uma criança que fazia coisas de criança. Não sei se é pela minha geração, mas o homem, biologicamente, amadurece mais devagar. Se parar e olhar gráficos em questão de primeira menstruação e a produção de testosterona no homem, vai ver que a segunda começa muito depois. Então é normal que a mulher, ela vire mulher. A menina comece a criar um corpo de mulher muito mais cedo e o homem passe a ter aquele corpo de menino, aquela voz de rádio estragado, de começo de puberdade, durante muitos anos adentro da sua adolescência. Portanto, é normal. Esta virada de chave que acontece no inverno masculino, ela é comum, né? Aí eu te digo, é comum, mas também não dá pra ficar tão feliz assim, né? Se tu é um cara mediano, da média pra cima, fique tranquilo que esse inverno masculino vai acabar pra ti. Aí depois, quando tu resolver ter uma mulher, tu vai ter outros problemas, que é aceitar uma mulher que já foi de vários, isso é outra questão, é o assunto para outro vídeo. Ou ter a sorte de encontrar uma mulher agora e manter ela até o final da tua vida. Sim, é possível. Ao menos eu acredito. Se eu estivesse falando para mulheres aqui, os pontos que eu abordaria seriam obviamente. Mas se tu é um homem da média para baixo, o inverno, ele tende a piorar. Ele tende a piorar porque os olhos de julgamento para ti, se tu é um homem de, sei lá, 30 anos e não tem aquilo que se espera, aquilo que a sociedade espera de um homem de 30 anos, tu tá sendo 1000 vezes mais julgado do que um cara de 25 ou 24, um jovem adulto. Um jovem adulto com 22, 24, não tem um carro ainda, não tem um bom emprego ainda, não mora sozinho, até vai. Mas um de 30, putz, tem algo muito errado. E aí, o teu inverno passa a ser uma era glacial. Um inverno que não vai acabar nunca, que vai durar até o fim da tua vida. E aquilo que tu vai conseguir das mulheres será ou por sorte, ou por ser um ponto fora, muito, muito fora da curva, ou lá de vez em quando alguma coisa positiva dela. Não dá pra viver desse jeito. Ou seja, quais são os fatores que fazem com que um homem saia desse inverno? Eu digo fatores naturais, assim, da natureza mesmo, e não fatores que o Lover te ensina que são forjados. É possível forjar. Tanto que aqui, o símbolo do Lover, a capa, é uma estátua porque é forjada. E a chama azul forja esse negócio. Os fatores naturais, patrimônio, dinheiro, segurança, estabilidade, masculinidade em sua aparência, masculinidade em seu comportamento, né? Autoconfiança, são fatores que vêm naturalmente, mas existem alguns fatores intrínsecos que são forjados e estes sim podem ser construídos de forma natural, de forma, como posso dizer, você decide construir aquilo. E aquilo não só vai acelerar o processo de sair do inverno, como vai te fazer ser percebido como um bom homem, um homem já atraente aos olhos das mulheres. Vou te dar um exemplo. Se eu compro um carro, não só no sentido da ostentação, eu era um zero à esquerda, aí eu compro um carro e agora eu tô dirigindo aquele carro, não importa qual for, eu sinto, putz, é meu, eu comprei, eu trabalhei, olha aqui, eu sou potente. Aquilo me dá confiança, naturalmente. Mas eu posso desenvolver essa confiança, mesmo sem ter isso. Ela será falsa, Copini? Não, ela não será falsa, pois eu estou fundando ela na minha capacidade de construir algo futuro. Obviamente, se eu aumento a confiança, eu aumento também a capacidade de construção desse algo futuro e, obviamente, eu construo este algo futuro. Ou seja, existem alguns vetores, eu sempre faço assim, para cima, de baixo para cima, porque eles vêm de baixo para cima, e eu uso esses 3 dedos porque os principais são 3, e através de comportamento tu aumenta, tu sobe esses vetores. São vários, mas os principais é o poder, a ambição e a força. E se engana se a gente tá falando aqui só do aesthetic, só do fitness, só do dinheiro quando se trata do poder, ou só da comunicação quando se trata da confiança. É um negócio bem mais profundo. Eu costumo dizer que é assim, ó, quando tu sobe esse vetor, aquela chama masculina, ela meio que preenche o ambiente, ela domina o todo. O teu frame se torna mais forte do que o frame do teu amiguinho, ou do que o frame do que as pessoas que tu convive, tu meio que invade aquilo e se sobressai sobre as pessoas e de certa forma tem poder sobre elas e não mais elas tendo poder sobre você. Isso tudo é forjado
Quando eu digo forjado, eu tô dizendo assim, não é natural que vai acontecer quando tu começar a construir patrimônio, ficar rico, ficar fodão, ficar autossuficiente, se jogar no mundo e não só se jogar, mas vencer. Porque uma coisa é ser jogado no mundo, né? Principalmente se tu mora numa capital, num grande centro, não vem de família abastada, vai se jogar no mundo, a chance de dar errado é grande, ainda mais nas situações do Bostil que nós estamos hoje. A chance de dar errado é muito grande. Então, o natural é tu se jogar no mundo, vencer, a coisa dar certo e tu depois disso se tornar um homem autossuficiente e capaz de achar uma boa mulher. Aí tu saiu do inverno e aí tu conta com o fato das mulheres estarem no inverno para tu se aproveitar disso. O que eu quero te mostrar é que é possível construir os vetores antes disso acontecer. E a construção desses vetores te trará esses dois benefícios. O de ter uma boa mulher, o de não ficar se contentando com migalha, né? Esse é um dos benefícios. E o outro é vencer no jogo da vida mais cedo. Ou seja, se essa conversa fosse sobre mulheres, eu estaria falando assim, aproveita a parte jovem da tua vida. Se essa conversa fosse sobre riqueza e dinheiro, eu te diria, chegou nos 24 anos, dá pau na máquina agora, porque o negócio é agora mesmo, corre atrás agora mesmo, porque depois o ritmo fica um pouquinho mais lento, mais cansado mentalmente. Eu espero ter ajudado e, bom, eu deixei o meu monitor aberto aqui por dois motivos. Para te acostumar, porque hoje, como eu tô desse jeito, eu não pretendo mais gravar fora de casa, e sim fazer um programa, quem sabe até diário aqui na minha caverna e fazer reacts aqui, mas deixei aparecendo o Lover aqui se tu quiser conhecer os dois produtos citados no meio dessa aula, que foi o Lover, que cria esses 3 vetores, acelera o teu processo, evita que tu fique no inverno masculino, não é produtinho de sedução, inclusive não gosto disso, mas às vezes falo sobre isso como uma forma de hackear o processo. Se quiser hackear o processo, temos então o Instintos Proibidos, que é um combo de 10 instintos que já existem ali nas mulheres e que se você aprende a ativar, não pela confiança, obviamente, não por estar dirigindo um carro foda ou ter uma roupa foda, mas questão de lábia mesmo, é possível hackear para não cair no inverno. E vale a pena. Te digo que vale a pena. Link na descrição. Obrigado pela atenção.